Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, ao falar dos mistérios da vida pública de Jesus, o nosso catecismo começa, como não poderia deixar de ser, falando sobre o batismo de Jesus, já que a vida pública do Senhor tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados, e Jesus recebe esse batismo. Então o Espírito Santo desce sobre ele sob a forma de pomba, e a voz do céu proclama: "Este é o meu Filho bem-amado". Então o batismo de Jesus, estamos no parágrafo 536, é da parte dele a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Jesus se deixa contar entre os pecadores. Já acenei no último programa como o fato de Jesus se fazer batizar por João trouxe muita inquietação entre os discípulos de Jesus, porque a impressão que dava é que Jesus considerava João como superior a ele, né? E muita gente começou a querer se interrogar sobre o porquê dessa decisão, dessa atitude de Jesus. Naturalmente, os evangelhos mostram João Batista como alguém que não quer ficar no lugar do Cristo, né? Depois de mim virá um outro que é maior do que eu, e de quem eu não sou digno de desamarrar as correias dos calçados. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Mas, de qualquer maneira, a atitude de Jesus precisava ainda e exigia reflexão. Então, ao se fazer batizar, Jesus aceita ser contado entre os pecadores, como é dito do servo sofredor, lá no capítulo 53, versículo 12 do livro de Isaías. Naquele momento ele já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele antecipa, de certa maneira, o batismo de sangue que ele deveria sofrer na Sexta-feira Santa, com a sua paixão, com a sua morte. E ele já vem cumprir toda a justiça, ou seja, ele se submete por inteiro à vontade do Pai. Aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos pecados. O batismo de morte é aquele da Sexta-feira Santa. Quando Jesus se faz batizar por João, a voz do Pai responde e coloca nele toda a sua afeição. O Espírito Santo que vem sobre ele vem indicar que Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. Também é dito que no batismo os céus se abriram. Os céus que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Essa é uma reflexão que, por exemplo, Santo Tomás de Aquino vai fazer depois também. Ou seja, ao descer as águas, Jesus santifica as águas e lhes dá o poder de serem instrumentos para conferirem àquele que é batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de serem enxertados no corpo de Cristo, de serem filhos no Filho, de serem membros da Igreja. E aí nós chegamos ao parágrafo 537. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus. Vejam bem, o batismo de João era um rito. O batismo cristão também é um rito. Jesus, ao se fazer batizar, ele antecipa com aquele rito o batismo de sangue que ele sofreria na Sexta-feira Santa. Nós, ao sermos batizados, somos configurados ao Cristo. Configurar significa adquirir a figura, né? Somos enxertados no corpo de Cristo, que é a Igreja. Eu gosto da comparação, por exemplo, da roseira. Acho que aqueles que trabalham com roseira sabem muito bem como que é usada essa técnica do enxerto, em que se faz uma incisão
no tronco de uma nova roseira, e se pega um ramo de uma outra roseira, se insere ali, se amarra, e aquele broto vai crescer, não mais no seu tronco original, mas no novo tronco, e inclusive se fazem experiências de produção de rosas de cores diferenciadas, fazendo um mix da cor da rosa do tronco receptor e daquela do tronco que deu origem ao broto que foi ali enxertado. Seja como for, aquele ramo passa a viver não mais da seiva do seu tronco original, ele passa a viver da seiva do novo tronco. Assim, aquele que é batizado, ele é enxertado no corpo de Cristo, e ele passa a viver uma vida nova, a vida que brota da cabeça desse corpo, que é o próprio Cristo. Então, pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa seu batismo e sua morte, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. De modo que o cristão, ele é chamado a entrar nesse mistério de rebaixamento, porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, né? Ele que era de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus como sendo um privilégio ao qual se apegar a todo custo, mas ele se esvaziou de si mesmo, ele se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele se aniquilou e mais ainda se fez obediente até a morte e morte de cruz. O batismo nos lembra isso. Aliás, a palavra baptizein quer dizer mergulhar. Uma coisa que é bom lembrar sempre de novo, meus queridos, que na Igreja Católica não é proibido fazer o batismo por imersão. A gente pensa que o batismo por imersão é coisa só de algumas igrejas evangélicas. Não, o batismo feito por imersão, mesmo fora da Igreja Católica, se é feito em nome da Trindade, né, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é válido, e se um irmão evangélico quer se tornar católico, ele não precisa, desde que o seu batismo tenha sido feito de acordo com aquilo que a igreja crê, ele não precisa ser batizado de novo, ele é apenas recebido na nossa igreja. De qualquer maneira, a palavra baptizein quer dizer mergulhar. Então, existem sim igrejas católicas que têm até o tanque, a piscininha, dentro, e o batismo se faz por imersão. Por exemplo, dentro do caminho neocatecumenal, isso é uma prática normal. Eu já tive a oportunidade de visitar igrejas assim, em que no centro existe uma piscina que normalmente fica fechada, né? Então, as pessoas passam ali com uma tampa uma tampa de ferro ou de qualquer outro material que esconde aquele tanque, mas no dia do batismo aquela tampa é aberta, a piscina é cheia de água e a pessoa é batizada ali nas águas. De qualquer maneira, para nós não interessa a quantidade de água, né? Mas lembrar que nós somos mergulhados na graça de Deus. Seja como for, o fato de ser mergulhado na água lembra bastante um significado muito importante do batismo, que nós somos sepultados com Cristo na sua morte. E quando saímos da água, nós lembramos que o Cristo ele foi sepultado, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Então, pelo batismo, nós somos inseridos nesse mistério pascal de Cristo. Nós somos sepultados na sua morte, nós ressuscitamos para uma vida nova. Então, o batismo de Jesus por João antecipa o seu batismo de sangue, o seu batismo na morte e a sua ressurreição, e o cristão deve entrar também neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento. Então, o batismo é a porta para todos os outros sacramentos. Queremos pedir à nossa Mamãe do Céu que nos ajude a ser os discípulos missionários, as discípulas missionárias de que a igreja tanto precisa. E que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.